Boa noite a todos. Hoje eu mandei uma mensagem para todos, não sei se já leram. Nosso site continua com problema. Nós fomos alvo de alguns hackers e colocaram um vírus no nosso site, né? Por isso eu mandei um e-mail hoje para acessarem as palestras, não pelo nosso site, mas direto no YouTube. Então eu coloquei nessa mensagem 7 links, e cada link é acessando uma aula já gravada que está no YouTube. É a mesma aula, não mudou absolutamente nada, só o local de acesso é que não passa pelo nosso site, que ainda vai demorar um pouquinho para arrumar ele, né? Então, está tudo lá. Hoje gravamos mais uma aula aqui, e depois eu mando também mais um link, colocando a 8ª aula, para quem não assistiu, vai ver pela internet também, vai estar lá disponível, né? Peço desculpas, mas informática é desse jeito mesmo, de vez em quando dá umas encrencas, né? Ela é boa pra caramba, mas quando dá encrenca também é duro, viu? Vamos continuar nossa aula então? Nós estávamos parados na semana passada falando no Pensando Sem Pensamentos, né? E a gente tinha parado nesse ponto aqui, quando nós falamos que, tanto psicologicamente como fisicamente, estamos estacionados no passado, tá? E de lá que a gente movimenta para resolver coisas do presente, né? O presente é dinâmico, o presente é vivo, o presente se renova a todo instante. E o passado não, o passado é o passado, o pensamento é passado, memória é passado. Então tudo que a gente faz é voltar no passado para achar uma solução para alguma coisa que está no presente. É assim que a gente vive. Para algumas coisas funciona, para outras coisas não. Para especialmente assuntos espirituais, usar o passado para viver no presente é perda de tempo. Claro que usar o passado para resolver um problema profissional funciona. A gente aprendeu matemática, você tem que voltar na tua memória para lembrar uma fórmula para resolver um problema. Então funciona. Não é que é ruim, mas para algumas coisas o presente tem que ser enfrentado com percepção do agora, não com percepção do passado. Então é isso que nós estamos falando. Então o pensar sem pensamento é exatamente quando nós estamos no agora. Naquele breve instante chamado agora, quem atua através no nosso cérebro, quem coloca as instruções no nosso cérebro, não é memória, é a consciência. Então a consciência é uma parte além da mente que atua naquilo que a gente chama de agora. É isso aqui que nós estamos falando agora. E a mente fala para a gente sempre através de imagens. Palavras são imagens. Tudo são imagens. Então a nossa mente entende as coisas por imagens, tá? E os psicólogos comprovaram já que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, né, não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência imaginada, tá? Quantos medos que a gente tem que não são coisas reais, são simplesmente medos psicológicos. E por que a gente tem medo de coisas que são simplesmente psicológicas? Porque o nosso cérebro não sabe identificar uma coisa que chega nele como sendo uma coisa real, como uma coisa que chega imaginária. Caiu no cérebro, ele não sabe identificar uma coisa da outra. Uma outra forma de mostrar isso aqui é a gente lembrar, por exemplo, eu usei na semana passada aquela figura, você lembrar de uma fruta chamada tamarindo. Você começa a salivar. Começa a salivar porque você lembra da fruta, ela é azeda. Então a gente começa a ter reações simplesmente por imaginar alguma coisa. Então o cérebro não identifica. Em qualquer ponto, o que chegou no teu cérebro através da imaginação ou através de uma coisa real, realmente o que ocorre é isso, tá? O cérebro não identifica. Então alguma coisa tem que identificar.
o que é real do que é imaginário, mas não é o cérebro. Tá? Então, um processo mental é o pensar que vai levar a isso, não a memória. Tá? Então, a gente tem que levar isso sempre em consideração também. Então, quando imagens vívidas são transmitidas ao cérebro pela mente, e o cérebro trabalha como se fossem coisas reais. Tá? Aquele exemplo que a gente repete sempre aqui, né? Principalmente em qualquer coisa que você imaginar, uma coisa fortemente, aquela coisa que você imagina fortemente, produz reações, inclusive orgânicas. Inclusive orgânicas. O exemplo mais fácil de falar é sexo. Um homem, quando pensa numa mulher, simplesmente pensando, ele pode ter reações orgânicas. E não tem mulher nenhuma, tem uma imagem. Então, esse é o lado que nós estamos falando, que acontece para diferenciar uma coisa da outra. O cérebro não sabe separar uma coisa da outra. Não sabe. Tá? Isso já é corroborado pela ciência, não é mais só a yoga que fala sobre isso. Tá? Então, o cérebro é capaz de induzir o sistema nervoso a iniciar movimentos para uma ação física, e isso é a base das doenças psicossomáticas. Então, aquele negócio, o cérebro chega uma imagem de medo no teu cérebro, e essa imagem de medo ela vai sendo repetida, daqui a pouco a pessoa entra num processo de síndrome do pânico, tá? Sem nada real estando acontecendo. As grandes maioria das síndromes, os medos e etc., se originam através dessa base de coisas psicossomáticas. É a imaginação de que alguma coisa ruim vai acontecer e o cérebro não sabe separar uma coisa da outra. Quando isso vira uma doença, somatiza, é que transforma essas coisas. Então, por isso que essas doenças de pânico e etc., o tratamento químico, claro, que ajuda a vencer isso, né? Mas é paliativo. Isso tem que ser tratado a nível de psicólogo mesmo, mental, até aprender a separar uma coisa da outra e não viver com medo, né? Então, a causa é a imagem transmitida pela mente. E se essa imagem não for mudada, a doença não pode ser evitada. Então, principalmente quem... Vocês conhecem pessoas que realmente passam por processos parecidos com esse, de repente, devagarzinho, tem que ir mostrando para ela. Quem está causando a doença dela é a própria mente da pessoa, que está gerando algumas formas, pensamentos. Essas formas, pensamentos entram no cérebro, elas são tratadas como imagens, e esse tratamento dela como imagem passa a ser para aquela pessoa que está no processo como sendo uma realidade. Por isso vem essas síndromes todas aí que estão falando. Então, nada como conhecer algumas coisinhas para, de vez em quando, soltar umas pílulazinhas, né, para mostrar que qualquer medo, a maioria dos medos nossos são psicológicos. Não são medos reais. Tá? Aquela situação... a gente conhece as mães, principalmente, né? O filho foi para uma balada, teve acidente, teve isso, teve aquilo, ela está se divertindo lá e a mãe está se matando aqui. Está enchendo a cabeça de coisas ruins e acha que aquilo é uma realidade, e fica quase que em pânico, pega um celular, pega um telefone e vai atrás das pessoas. É essa a base desses sintomas, tá? Então, se a imagem que é transmitida pela mente ao cérebro, ela não for muito forte, não for vívida, a ação iniciada pelo cérebro também será insípida. Este é o princípio do poder do pensamento. Tá? O poder do pensamento, tem até um workshop que eu dei dele, que é o poder do pensamento pela yoga. São técnicas para você usar para criar imagens mentais muito fortes. E essas imagens mentais muito fortes acabam atraindo certas coisas e acaba acontecendo. Então, isso aqui. Então, a imagem ela tem que ser muito bem fortalecida e vivificada para que a nossa ação, quando ela chega no cérebro, seja uma realidade. Tá? Então, aquele ponto que a gente fala, uma pessoa que
vamos falar, alcoólatra. E ela não vai parar o alcoolismo pela vontade. Para parar o alcoolismo, a técnica correta é criar imagens dentro dela onde ela não aceita o álcool, é uma pessoa saudável, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está vivenciando, está vivendo, está amando. Então, quando ela começa a criar imagens dentro do cérebro dela, opostas àquela que leva ela à bebida, essa é a forma de corrigir certos vícios que a gente tem, seja o que for. Não é pela força de vontade, pela força bruta. Você vai vencer na força bruta. Você vai simplesmente trabalhar criando formas, pensamentos opostas àquelas que te levam àquele determinado vício. E essa é a forma correta do tratamento, tá? Então, os aspirantes a uma vida espiritual vivem numa luta contra padrões de comportamentos estabelecidos. Nós queremos, a gente está fazendo esses workshops, está lendo livros, começa realmente a querer levar a espiritualidade mais a sério, tá? Então nós vamos ter uma luta contra os padrões de comportamentos que a gente tem. Uma vida espiritual exige algum regramento, exige alguns condicionamentos novos, tá? Então a gente tem que derrubar alguns hábitos antigos, é aquilo que nós chamamos de yama, e substituir por outros hábitos, é a parte que nós chamamos de niyama, tá? Mas os aspirantes sentem que são incapazes de traduzir esses ideais e crenças em uma ação própria realmente para atingir esse valor. Falta alguma coisa, não consegue realmente mudar o padrão de vida que a gente tem. Não é que a espiritualidade exige que a gente saia do mundo, não. Mas ela exige, por exemplo, uma alimentação adequada. Ela exige que a gente tenha um trabalho de organizar os nossos pensamentos, como nós falamos semana passada, de você ir dormir e fazer o retrospecto de tudo que você fez durante o dia. Então, ele exige que a gente faça algumas atividades voltadas à espiritualidade. Mas a gente está tão acostumado com outras atividades que a gente acaba não fazendo aquilo que tem que ser feito. É só a gente pegar as apostilas desse curso aqui, vocês vão ver lá que tem, pelo menos, nós já falamos, umas 10 ou 15 atividades que a gente deveria fazer todo dia. Todo dia a gente deveria fazer. Começando pela respiração, começando também pela observar as coisas sem colocar a mente, o retrospecto diário, e vai por aí fora. Tem muitas coisas que já passamos. Aí, depois vocês respondam para vocês mesmos se nós estamos botando isso em prática ou não. Tá? Ou seja, aprender uma série de coisas e depois não botar elas em práticas, tudo bem. Mas aquele resultado que a gente quer não vai acontecer. Não vai acontecer. A espiritualidade exige seriedade. Tá? E no começo é difícil, por causa dos hábitos. Mas depois que você troca uns hábitos e cria novos hábitos, aqueles novos hábitos acabam sendo meio que automáticos. Tá? Então já facilita. Então o começo é difícil. Esse é o fato. O começo é difícil. Mas depois que você fizer isso aí durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, as coisas vão ficando mais fáceis. Além de ficarem mais fáceis, nós começamos a ser instruídos, inclusive, na correção desses hábitos que nós estamos fazendo. Você vai criar uma atitude inteiramente nova, válida só para você. Os ensinamentos do livro que nós estamos seguindo aqui são ensinamentos genéricos, tá? E esses ensinamentos genéricos são válidos até um certo ponto. Depois de uma certa prática, vocês com certeza vão mudar um pouco eles, tá? Isso aqui ocorre pelo seguinte, está no Mahabharata, tá? Isso aqui também, Mahabharata é a epopeia da Índia, tá? Por exemplo, o Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata,
Tá? Isso aqui também é uma frase que ele fala aqui, ó, muito embora eu saiba o que é o bem, sou incapaz de me mover naquela direção. Então a gente aprendeu o que é o bem. Agora, está faltando alguma coisa para eu sei o que é o bem, agir de acordo com aquilo que eu aprendi que é o bem. Tá? Então é isso que está faltando. E muito embora saiba o que é o mal, sou incapaz de evitar a prática do mal. Ou seja, a gente aprendeu, a gente fez alguns, acho que está muito alto. Tá? A gente aprende algumas coisas, né? Mas quando a gente quer, sabe que é bom, mas é incapaz de mover naquela direção, e quando você sabe que é ruim e é incapaz de evitar praticar isso aí. Isso também é ensinamento como é que chama lá o Paulo? As palavras são um pouquinho diferentes, mas o Paulo, ele fala algo muito parecido com isso aí também. Isso aí ocorre pelo seguinte, gente. Nós somos 2 em 1. Nós temos uma natureza inferior e nós temos uma natureza superior. Nós estamos tão acostumados a seguir a nossa natureza inferior que quando a natureza superior mostra para nós alguma coisa que tem que ser seguida para realmente dar continuidade nesses aprendizados, a natureza inferior é mais forte. Tá? Então a gente vai ter que aprender isso aqui, vai ter que observar e vai ter que trabalhar. O começo é difícil, mas é necessário seguir. Então essa frase é muito importante. Tá? Padrão de comportamento depende da direção que a mente dá ao cérebro. Nós somos criaturas de repetição. Tá? A própria mente gosta e faz a gente repetir muitas as atividades da gente no dia a dia. A gente repete. Tá? Muitas vezes até inconscientemente nós repetimos muitos padrões dentro de nós. Então é a observação, gente. É observar e nessa observação você vai começar a selecionar pensamentos, vai começar a selecionar sentimentos, emoções, vai selecionar inclusive atitudes. Pouquinho em pouquinho a gente vai trabalhando, tá? Mas, de novo, é importante a perseverança e a seriedade no trato de tudo que nós estamos falando aqui. Senão é mais um curso, é mais um. Como posso dizer aqui, algumas pessoas aqui já fez comigo uns 10 cursos, né, seu Wagner? Né? O Wagner aqui já deve ter feito mais de 10 cursos comigo. Não estou dizendo que ele não seguiu, não aprendeu. Ele já melhorou 1% do que ele era, mas já melhorou. Brincadeira, tá, gente? Mas é isso aqui. Se a gente continuar fazendo um monte de cursos, você aprendeu um monte de coisas e não passa a agir de acordo com aquilo que você aprendeu, o que significa é que você não aprendeu nada. É mero conhecimento, mero conhecimento. Tá? Então, padrão nós falamos, a mensagem não for clara, a tradução também é fraca. Tá? Então a gente é ensinado que somos incapazes de traduzir nossas crenças em comportamentos adequados. A gente é incapaz de transformar, porque aí eu tenho uma vontade fraca. É isso que se fala por aí. Não, eu não consigo parar de fumar porque eu tenho uma vontade fraca. Eu vejo alguém fumando, eu já começo a fumar também. A minha vontade é fraca. Não ensinaram isso para a gente? De uma forma geral? A gente acredita que só vai conseguir com o exercício de uma força de vontade muito grande é que você vai vencer alguma coisa que você queira vencer. Isso aqui resulta em luta, resistência, leva à exaustão, gasta energia, e o abismo entre crença e comportamento gera tensão e frustração em nosso dia, porque nós não temos uma força de vontade e a gente começa a lutar e depois você perde, daí você ganha, você perde, você ganha, você perde, assim a gente vai vivendo. Tá? Tudo isso aqui é uma verdade porque existe uma energia que é chamada tamas.
Acho que nesse curso eu não falei muito sobre essas 3 energias ainda não, tá? Mas Deus, para fazer as coisas acontecer no mundo, Ele trabalha com 3 energias principais, que são chamadas tamas, rajas e sattva. Tamas é inércia, é uma das energias, a divina também, tá? Rajas é uma outra energia. Quando a gente fala em Deus, a gente sempre fala em 3 aspectos. Então, tamas ou inércia é a energia do 3º aspecto de Deus. É do aspecto Espírito Santo, ou do aspecto Brahma, ou o 3º logos da teosofia, tamas. Tudo tem uma certa inércia. Tá? Uma outra energia é rajas. Rajas é uma outra energia divina, que é do 2º aspecto, que é o aspecto Vishnu, que é o aspecto Filho, que é o aspecto 2º logos. Essa energia é que faz as coisas mudarem no mundo. E a 3ª energia, chamada de sattva. Sattva é a energia da harmonia. E nós precisamos das 3. Tá? Uma pessoa que é pura harmonia, é sattva, só sattva, que ensinam que é a melhor coisa do mundo. Um cara que é só harmonia, ele não tem força para mudar nada, e ele não tem nem tamas, que é a parte material para atuar no mundo. Então, a sattva sozinho não funciona. Precisa das 3. O problema é que quando o tamas está muito forte, e a gente precisa quebrar a inércia de tamas com força de vontade. Nós precisamos da energia tamas. Mas quando a gente quer mudar algum comportamento, principalmente no aspecto de crescimento espiritual que exige mudanças comportamentais, tamas é uma energia que nos segura, não deixa a gente vencer. Mas nem por isso a gente não pode dizer que vai acabar com tamas. Não, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas 3 energias. Tá? Então, sattva tem que coordenar, mas nós precisamos das outras 2 energias. Então, com o exercício de força de vontade, a gente pode até mudar um padrão de comportamento. Na marra, você mudar na marra, tá? Causa tensão. Isso é uma ação negativa, que você quer eliminar alguma coisa, você quer acabar com alguma coisa. Então, uma ação negativa. E toda ação negativa, ela leva ao cansaço. Você tem que brigar, tem que eliminar. Então, cansa realmente, tá? Então, na vida espiritual, a gente tem que mudar o nosso comportamento, não de uma forma negativa, mas a gente tem que mudar os comportamentos de uma forma positiva. E como é que a gente vai fazer isso se realmente, me ensinaram que eu só consigo mudar as coisas quando eu uso a força de vontade, é a única ferramenta que eu tenho para mudar as coisas. Vamos ver isso. Então, não é só mudar tendências indesejáveis. A gente tem que criar novas boas tendências. Então, não é só eliminar. Então, em vez de eliminar, vamos pensar em criar novas tendências. Então, o criar novas tendências é uma ação positiva e não uma ação negativa. Então, muitas vezes, para eliminar uma má tendência, em vez de eliminar aquela má tendência, é criar uma nova tendência. As 2 vão conviver durante um certo tempo, e depois desse certo tempo, aquela nova tendência acaba realmente sendo maior do que aquela anterior. Então, você vê que a gente muda a forma de trabalhar isso aí tudo, tá? Então, a vontade, o que é a vontade? É a figura do rei. O rei dá ordens. Então, a vontade dá uma ordem. Você tem que fazer tal coisa. Mas é isso, ele só dá ordem. Ele não se esforça para cumprir as ordens. Quem cumpre as ordens, num reinado, num governo, não é o rei. Quem é o ministro, os ministros que implementam a ordem. Então, a vontade é um aspecto nosso que nós usamos para estabelecer metas, para estabelecer novas atitudes. E para por aí. Ela não vai trabalhar depois para concretizar essas ordens. Então, empregar a vontade para fazer mudanças reais é diminuir a dignidade do rei. E o rei é o rei. O rei, ele tem 1000 funcionários lá para fazer o que ele manda. Então, a vontade é o rei, tá? Mas ela tem
os seus funcionários para executar aquilo que a vontade quer. Então, o responsável para executar as ordens do rei é uma faculdade mental de construir imagens. Então, em vez de ser uma forma negativa de mudar os comportamentos, é a forma positiva. O rei estabelece a vontade. Você precisa parar de fumar, ou você precisa beber menos, ou você precisa praticar exercícios espirituais. Essa é a ordem. Quem vai executar a ordem do rei é criar imagens daquilo que o rei pediu. Tá? Então, construir uma imagem é dar forma e feitio às ordens que a vontade deu. Então, o pensamento tem formas, e são fortes, vívidas, e às vezes são fracas e nebulosas. Então, esse é o lado. Então, quem tem um pensamento, cria imagens, formas de pensamento muito fortes, facilita todo o determinado trabalho. Então, em vez de eliminar, cria uma forma pensamento oposta àquilo que você quer e faça essa forma pensamento ser muito forte. Tá? Então, as fortes e vívidas influenciam as pessoas para quem elas são dirigidas e transformam os padrões de comportamento. Percebeu, então, que tem uma diferença entre você atacar a coisa na marra e a forma de você criar algum pensamento, uma forma pensamento que vai ficando com você sempre. A forma pensamento, ela fica com o Criador. E essa forma pensamento, você vai vivificando ela sempre, vivificando ela. Chega uma hora que essa forma pensamento tem uma força tão grande que ela sobrepuja as demais. Então, essa é a técnica para tratar essas coisas de eliminar hábitos e criar novos hábitos. Não é na marra, é criando realmente imagens. Tá? É falar que se você imaginar uma refeição deliciosa, a boca enche de água, embora só exista uma imagem da refeição. Então, é a imagem que motiva o comportamento. Então, você cria aquele cara que come demais. Tá? Ele gosta de churrasco. Ele imagina um churrasco. Daqui a pouco ele come um boi inteiro. Tá? Por quê? Porque ele está criando imagens mentais e essas imagens mentais é que fortalecem as atitudes das pessoas. Então, a técnica para isso é criar as imagens mentais corretas. Então, é isso. Para isso, quem é que determina quais são as imagens mentais corretas é o nosso aspecto vontade. E esse aspecto vontade, dentro daquilo que a gente estuda na teosofia, nós somos uma alma tríplice. Ela tem 3 princípios. O princípio mais alto da nossa alma, chamado de Atma, que é Atma, Buddhi e Manas. A Atma é o aspecto vontade. Então, é ele que é o rei. Então, a nossa vontade é rei. A nossa vontade estabelece as direções, estabelece as metas e deixa por conta do mecanismo criador de imagens fazer a coisa andar. Tá? Então, uma vez que o assunto foi passado para a mente, que é produtora de imagem, a força de vontade não tem mais. Passou para a mente aquilo que você quer fazer, agora é com a mente o trabalho. Então, não é mais Atma, Buddhi e Manas. A Atma deu a ordem, quem vai executar a ordem é Manas, que é pensamento. Vai criar formas de pensamento. Então, a gente vai ter que manipular a matéria mental para criar formas de pensamentos. Aqui a gente vai falar de algumas técnicas para isso, tá? De como criar essas formas mentais para o nosso uso. Tá? Então, se você fala, por exemplo, você fica nervoso em falar em público. Tá? Hoje, eu posso dizer que eu sou um exemplo disso. Tá? Eu, na minha época profissional, até uma certa época, eu não falava em público, mas de jeito nenhum. Nossa, me escondia disso aí. Me escondia totalmente. Aí, não sei por quê, caiu alguma coisa na minha mão disso aqui, a gente começa a treinar. Hoje eu falo mais que a boca. Não me preocupo mais. Tá? Então,
Você ficar nervoso em falar em público, criou anteriormente uma imagem na qual você se via nervoso. Você vai dar uma palestra na tua vida profissional lá para a diretoria da tua empresa. Você se vê nervoso na hora de fazer aquela palestra, antes de fazer a palestra, você se vê nervoso, então você criou uma imagem nervosa aqui, uma imagem mental, que você vai ficar nervoso na hora de acontecer. Mas se você fizer o contrário, você criar uma imagem mental que você vai tirar essa palestra numa boa, você vai fazer o teu trabalho lá tranquilo, sem receio, se você vai com esse espírito formado, a tendência é que você faça um bom trabalho, tá? Sempre. Então criou a imagem, mesmo que você use a força de vontade para não ficar nervoso, não tem mais efeito. Criou a imagem é ela que manda, tá? Uma vez criada a imagem mental, o rei não pode intervir. Então, percebam a diferença. O rei dá diretriz. Uma vez que a diretriz chegou e você estabelece a imagem mental, quem manda é a imagem mental. Então, a gente tem que entender essa sequência de como as coisas acontecem para trabalhar naquilo que a gente quer mudar. O que vocês vão mudar como estou dizendo, é matéria de foro íntimo de cada um. A técnica é essa. Eu vou mudar tal coisa. Para mudar tal coisa, então eu vou criar uma atitude, vou criar uma imagem mental que me auxilie nesse processo. Tá? Então é a imagem que age, não é a força de vontade, tá? Não é. É a nossa autoimagem, serão nossas ações no nível físico. Então, se a tua autoimagem é de uma pessoa negativa, de que você é uma pessoa fraca, que você é deprimida, se essa é a tua imagem, você vai ser desse jeito. Então, se imagine sempre, não tenha receio disso não. Se imagine que você realmente é forte, você é alegre, você conhece, você é um sábio, crie essas imagens de você. Quando essas imagens são criadas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando as nossas atitudes e as nossas expectativas todinhas. Tá? Então, o cérebro inicia os padrões de comportamento em base à imagem. Tá? Não é trabalho do cérebro questionar. Se a mente criou, a vontade mandou. A mente cria a imagem mental. Joga no cérebro. O cérebro não questiona. Chegou uma imagem mental no cérebro, o cérebro executa aquilo que aquela imagem mental criou. É o exemplo que eu falei aqui agora. Se você imaginar alguma comida suculenta, imaginou ela, saliva todinha, é o cérebro que mandou a salivação acontecer. Ele não questiona. O cérebro não sabe identificar se uma coisa, uma alimentação que você está imaginando ou uma alimentação é real, ele não identifica uma coisa com a outra. Ele manda fazer. Então tem uma sequência neste processo todinho. Então a gente tem que entender qual que é a sequência de como essas coisas acontecem para trabalhar tudo isso. Vontade, criação de imagem, chega no cérebro, não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Então é importante, porque a gente, sabendo qual que é a sequência, a gente vai saber onde a gente pode meter um freio em alguma coisa. Chegou no cérebro, não tem mais freio. Então tem que ser colocado o freio em alguma atitude antes da formação da imagem. Então, logo depois da vontade, ou às vezes também a criação da imagem mental, ela não é um aspecto vontade. Essa imagem mental pode ser criada pelos próprios nossos hábitos. A gente está tão habituado em algumas coisas que automaticamente a gente cria algumas imagens mentais sem o exercício da vontade. A gente aceita que elas entrem dentro de nós e façam aquilo que tem que ser feito. Por isso que nós estamos falando, gente, espiritualidade exige, sim, que a gente trabalhe. Tá? Então,
tem que seguir as intimações da imagem, o cérebro. Quanto melhor for a imagem, mais rápido vai ser o padrão de comportamento. Então vamos lá, gente. Estabeleça uma meta, vontade, e trabalhe em criar alguma imagem que favoreça a execução disso e deixa chegar no cérebro. O aspecto de vontade é na escolha ou na não escolha. O aspecto de vontade também pode trabalhar para não criar uma imagem mental. É um outro trabalho que a gente pode fazer. Tá? Então, o mecanismo mental da imagem é um burocrata. Tá? Não se desvia. O mecanismo é o criar a imagem mental e jogar no cérebro. Ele é um burocrata. Chegou lá, ele faz isso sem pensar. Tá? Então, as diretrizes que vêm do rei, que são da vontade, muitas vezes elas são distorcidas e são até sabotadas. Por quê? Porque chegou na mente, vontade mandou alguma diretriz, por causa dos nossos hábitos, por causa dos nossos apegos, por causa dos nossos desejos, a gente não dá bola para aquilo que veio da vontade e faz aquilo que a própria mente está estabelecendo que tem que se fazer. Então, é assim que a gente tem que ir percebendo e trabalhando. Então, a menos que o mecanismo de hábito seja modificado, não há nenhuma possibilidade daquilo que veio a partir da vontade tenha sucesso. Então, não é só a vontade. É a vontade e, depois da vontade, qual o mecanismo que faz essas coisas acontecer. E o nosso hábito, o comportamento habitual é obstinado. Você não quer fazer mudança, não quer. Eu acabei de dar um exemplo aqui, depois vocês façam análise de consciência dentro de vocês mesmos. Tá? Se dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu nesse curso, ou em outros cursos, ou em outros livros, se nós botamos em prática ou não. Tá? Aprender um mundaréu de coisa e não botar em prática, não significa que você simplesmente não aprendeu. Tá? E é pelos nossos hábitos que não quer. Em vez de ficar fazendo exercício de espiritualidade, eu não vou ficar lá na televisão e vou ver um filme. Eu vou ver a política, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. A gente não faz. A gente tem que vencer isso. Então, mudar, trabalhar as imagens. Tá? Então, é inútil o uso da força de vontade. As imagens, principalmente a nossa autoimagem, precisa de uma mudança radical. Tá? Então, se a gente quer ser espiritualista, a gente tem que criar uma imagem tua sendo um espiritualista. Quando você cria essa imagem, a todo instante que você não está ocupado em alguma tarefa que exija a tua atenção, você volta automaticamente à reflexão, à repetição de mantras, qualquer coisa que você goste de fazer. Porque você criou essa imagem. Isso é tão forte, que é aquele negócio, você tem essa vontade como pano de fundo atrás da gente, e automaticamente a gente vai fazendo essas coisas, porque criemos essa imagem de que eu sou espiritualista e de que eu quero ser espiritualista, e sempre que possível eu vou refletir sobre temas, ou vou cantar mantras, ou vou fazer exercícios de respiração, qualquer coisa que você queira fazer, porque você criou a autoimagem. E a autoimagem, nossa, é a coisa mais difícil de mudar, porque nós gostamos do jeito que nós somos. Então tem que trabalhar nesse sentido, tá? Mudança radical na nossa autoimagem. Gente, alguém aqui tem dúvida de que vocês vão morrer? Acho que não, né? Vão sim. Tá? Quanto tempo mais vocês têm para aprender, para se tornar, como se diz, um ser melhor para numa futura encarnação você dar continuidade no teu trabalho? Que trabalho que você está fazendo agora para isso? Gente, nós temos dentro de nós aquilo que a gente chama de átomos permanentes. É como se fosse um chipzinho que a gente vai mudando esse chipzinho nosso.
E esses átomos permanentes, a gente vai reprogramando ele durante a nossa vida. E quando a gente morre, esses átomos permanentes ficam com a nossa alma. E numa próxima encarnação, a nossa alma usa esses mesmos átomos permanentes para gerar novos corpos, novos veículos. Então, para que os próximos veículos que vão ser gerados pela minha alma sejam melhores, eu tenho que reprogramar esses meus átomos agora. Não é depois, é agora. Então tem que ter essa percepção que é um investimento a longo prazo, tá? Claro que se você mexeu no teu átomo permanente de uma forma adequada, o reflexo pode acontecer nessa própria vida. Tá? Que nós trocamos o nosso corpo, a cada 7 anos troca todos os átomos, todos. Tá? Então eu estou com 63, quer dizer que 65 dividido por 7, 9, 7, 63, quer dizer que eu já troquei o meu corpo inteiro 9 vezes. 9 vezes. Então, se a gente, por exemplo, mexe na nossa alimentação, você se torna um vegetariano, por exemplo, que é uma alimentação sátrica. Tá? Depois de 7, 10 anos de prática de vegetarianismo, o teu átomo permanente ele foi reprogramado que a coisa fica mais fácil. Você não vê mais dificuldade nenhuma em seguir uma dieta vegetariana. Por quê? Porque ele está reprogramado, você criou novos hábitos e você se torna numa boa. Tá? Então esse é o lado. Então a gente tem que investir no longo prazo e não achar que a coisa, pensando agora, amanhã está resolvido. Não funciona assim. A espiritualidade exige tempo de maturação. Então é o trabalho que a gente tem que fazer agora. Façam, que vale a pena, que vai acontecer. Então não é a força de vontade, é a autoimagem. Ações, respostas vêm da autoimagem. E ela construiu uma segunda natureza que é o hábito. Hábito é passado. Hábito é memória. E nós somos criaturas movidas por hábitos. É bom e é ruim. Tem hábito que é bom, tem hábito que não é. Então a gente tem que perceber isso e trabalhar eles, tá? Então, enquanto o mecanismo de hábito que funciona por imagem estiver inalterado, a gente não vai mudar nosso comportamento. Tá? Não vai. Então a gente tem que trabalhar. Então, fazendo um curso desse, perceberam, é importante? Se é importante, então criem, através desse mecanismo de geração de imagens, uma imagem melhor, um hábito melhor e que vai dar resultado. Não, talvez não no curtíssimo prazo, mas vai dar resultado. Tá? Notar que o aumento de potencial cerebral fortalece ainda mais os pensamentos habituais. Esse é o problema da Hatha Yoga. A Hatha Yoga, ela faz a subida da Kundalini sem você antes ter criado os fundamentos para uma vida espiritual mais plena. Então, o fortalecimento da energia também, antes de você criar esses padrões que nós temos que criar de autoimagem, pode ser negativo. Pode ser negativo. Uma pessoa que trabalha, eleva o nível energético num ponto tal e acaba se tornando depois um demônio. Acaba se tornando um demônio. Acha que é o poderoso e tudo mais, por quê? Porque trabalhou em elevar o nível de energia antes de criar realmente os fundamentos necessários para o bom uso de tudo isso aí, tá? Então, quando aumenta o potencial cerebral, o cérebro vai fazer imagens mandarem com mais fervor ainda. Então, nós falamos aqui sobre como subir a Kundalini. Lembra que nós falamos que é através da alegria, aquelas coisas todinhas. Então, se a gente aprende a fazer isso realmente, quanto mais potencial cerebral a gente tiver, mais as imagens vão ser vívidas e mais fortes vão acontecer ainda, tá? Então, o padrão de comportamento tem que ser enfrentado através da construção de imagens, não pela força de vontade, como nós já falamos. Tá? A autoimagem mudou, os padrões de comportamento também mudam.
praticamente sem esforço. Então, essa é a técnica que nós estamos ensinando agora. O pensamento é escravo dos hábitos. Pensamento é resposta do passado, que já falamos diversas vezes. Pensamento é bom, mas pensamento também é encrenca. Tem hora que precisa, tem hora, especialmente vivendo no agora, não deixem os pensamentos dominarem. Tá? Então tem diferença entre pensar e pensamento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Pensamento surge quando o pensar se tornou castralizado. O pensamento é o beco sem saída de pensar. Então, pensar é no agora. Você pensa naquilo que você vai fazer agora. Isso é pensar. Ficar vagando. Os pensamentos entram na tua cabeça. E os pensamentos que entram na cabeça não é o pensar, são pensamentos. E nós estamos mergulhados num universo mental, que é uma das leis herméticas. O mundo é mental. Nós estamos mergulhados no mundo mental. E os pensamentos desse mundo mental são captados, entram em nós. Pensamentos são imagens, são formas, pensamentos. Entram em nós, e quando eles entram em nós, eles têm força sobre nós. Não necessariamente são pensamentos gerados por nós. Nós estamos cercados de pensamento por todos os lados. Então a gente tem que entender isso. Assim como um peixe está cercado por água por todos os lados, nós também estamos cercados por pensamentos de todos os lados. Então a gente tem que ter essa percepção. E tudo que é pensamento é imagem mental. Tudo é forma, pensamento. É que a grande maioria das formas pensamentos são fracas. Elas não estão vivificadas. Mas algumas imagens mentais podem ser vivificadas por nós mesmos ou por outras pessoas. Podem vivificar elas. É só ver. Num jogo de futebol, um cara vai sozinho para o estádio, ele vai tranquilo para lá. Chega no estádio lá e começa aquela algazarra todinha. Naquela algazarra todinha, a imagem daquilo foi vivificado e aquilo vira um monstro. Vira um monstro. Toma conta das pessoas. Tá? Então, é a vivificação das formas mentais. Enquanto elas não estavam vivificadas, como se diz, né, um corintiano, um palmeirense, um São Paulino sozinho, não faz estrago, não. Mas quando juntam 10 lá e vivificam aquele negócio, em juntos aquilo cresce, aí a gente pode fazer estrago. Pode fazer estrago, sim. Nós somos dominados por estas formas, pensamentos. Aí vem aquele lado, nós falamos, né? Eu não consigo evitar esse mal que existe em mim. São as nossas duas partes. Nós temos uma natureza inferior que se liga nesse tipo de coisa e temos uma natureza superior. E essa natureza inferior, quando nos domina, nós somos capazes de fazer atrocidades. Tá? Então, a espiritualidade é isso, é entender essas leis, as leis da mente, entender que tudo é força, tudo é imagem, tudo está lá. Se você realmente não deixa que essas coisas te dominem, que beleza, você é um grande espiritualista e não sabe que é. Porque nós evitamos. Tenho certeza que a maioria aqui evita esse tipo de coisa e não se deixa dominar mais. De vez em quando a gente tem uma recaída e acaba sendo dominado. Mas a gente não deixa. Esse é um sinal de que nós ainda, mesmo sem conscientemente ter aprendido essas coisas, mas a gente traz dentro da gente o nosso inconsciente e luta e não aceita que certas coisas nos dominem. Depois que a gente compreende essas leis, então, tem certos lugares que a gente nem vai mais. Eu vou entrar dentro de um lugar lá onde realmente a energia inferior é tão forte, eu posso, de uma forma ou de outra, ser dominado. Eu ainda não estou, qualquer um de nós não está ainda de posse de uma vontade tão forte assim que você se torna isento. Então é melhor evitar. E nós fazemos isso. De uma forma geral, a gente faz sim, tá? Então, pensamento é isso aqui, ó.
O pensar se tornou cristalizado. O pensar é quase um agora. O agora é consciência. Tá? Mas o pensar, aquele exato momento do pensamento, ele está muito pertinho da consciência. Então o pensar é quase vivo. O pensamento não. O pensamento é memória. O pensamento realmente nos domina e vai entrando, e muitas vezes sem a nossa participação. Sem a nossa. Pode ver, gente, para um pouquinho e pensem sobre isso, que vocês vão ver que é verdade. Você está quieto em um lugar, de repente vem um pensamento que não tem nada a ver com você, e ele vem e entra dentro de você. Ou tem a ver com você, de uma forma não muito boa, mas você deixa. Tá? Então, o movimento usual da mente de pensamento para pensamento, de imagem para imagem. Então, o movimento usual da nossa mente é isso aqui, é um pensamento depois do outro. Veio um pensamento, agora veio o pensamento da minha sogra. Agora veio do meu cunhado. Agora veio do futebol. Agora veio disso. Agora veio outro pensamento. Então, observem que são pensamentos, mas a gente não percebe que tem um intervalo entre pensamentos. Tem. O intervalo entre pensamentos é o agora. É ali que mora o agora. Tá? Então, o cérebro humano não entra em contato com o pensar. Tá? Ele entra apenas com o pensamento. Então, se a gente consegue pensar realmente muito em espiritualidade, esse pensar é muito mais chamado de refletir do que pensar. Então, se você entra realmente nas correntes vívidas do pensar naquilo que realmente é bom para você, tá? A corrente viva, então o cérebro humano não entra em contato com ele só fica no pensamento. Por isso que as vívidas águas do pensar não chegam no cérebro. Então, quando você reflete profundamente sobre uma coisa, você está usando o cérebro e está usando a mente. Mas esse processo de refletir profundamente são essas águas vívidas que ele está falando. Agora, o devaneio, a imaginação, aquelas coisas todas, e não uma reflexão ponderada mesmo, são pensamentos. Então, a gente vive de pensamento em pensamento e não vive efetivamente naquilo que é chamado de pensar. Volto a dizer, o pensar é bom, não é ainda a espiritualidade. A espiritualidade é sem nem este pensar, é algo acima dele que chamamos de consciência, mas é o caminho correto. Então, quando você realmente, através de um processo de vontade, estabelece uma meta, hoje eu vou refletir sobre a aula do workshop de hoje. Vou refletir profundamente sobre isso. Vou pegar alguma coisa dela e vou realmente refletir sobre tudo aquilo. Isso é pensar. Isso é pensar. Agora, o Corinthians chegar aqui, a minha sogra chegar aqui, aquelas coisas, isso são pensamentos. Perceberam a diferença entre uma coisa e outra? Então, por isso que ele está falando, não é a mesma coisa, tá? Não é. Então, quando ele está preocupado com essa modificação do mecanismo de hábito, possa estabelecer um contato entre mente e cérebro. Então, você estabelece o contato cérebro e mente. O cérebro, muitas vezes, ele está sendo importunado por pensamentos que entraram nele, porque faltou vigília, faltou orar e vigiar, faltou alguma coisa ali. Tá? Então, a partir das imagens que os hábitos são formados, as imagens é o meio de comunicação entre mente e cérebro. Então, o ato de pensar, novas formas de imagem vêm à existência. Então, quando você vai pensar mesmo agora, você vai criar novas formas de pensamento. Isso é a técnica, é pensar fortemente naquilo que você quer. Estabelece, deixa o primeiro-ministro, não, o rei, estabelecer o que nós devemos pensar, e o pensar profundamente, fortemente, reflexão profunda, gera as formas de pensamento, e você realmente, quando fizer isso aqui,
durante um certo tempo, como eu já falei antes, virar um hábito, tá? Automaticamente, quando você não precisa pensar, essas formas, pensamentos te levam às devidas reflexões, às devidas orações e tudo é que é preciso, tá? Então as imagens são necessárias para criar novos comportamentos. Hábito é rotina, mas rotinas são necessárias, tá? Se a gente não tivesse rotina, vai perder energia. Então você vai fazer uma determinada atividade, seja o que for, você estabelece aquilo numa determinada sequência e executa aquilo numa determinada sequência. É uma rotina, é necessária, tá? Mas seria muito bom de tempo em tempo mudar as rotinas, porque quando a gente fica uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, fazendo exatamente as mesmas rotinas, aí isso aí cristaliza e atrapalha, né? Então, de vez em quando, é bom mudar um pouco de hábitos. Muda os hábitos. Tempos em tempos, modificar as rotinas para que a rigidez do hábito não ganhe força. Porque repetiu 10, 20, 30, 60 dias a mesma coisa, aí daqui a pouco você é escravo desse negócio, não tem mais jeito. Então é bom mudar as rotinas também, tá? A autoimagem for modificada de tempo em tempo, a escravidão ou rotina não existe mais, tá? Então novas imagens podem ser formadas. Quando você deixou se dominar só pelas rotinas, significa que você não está mais usando o pensar. Você só está usando pensamentos. O pensar gera novas formas de pensamento e novos hábitos. E a vida espiritual vibrante, qualidade, vivacidade, transparece as nossas ações. Transparece, gente. A gente muda. Sem querer, sem grandes esforços. Simplesmente com esses pequenos exercícios, a vida da gente vai mudando. De repente, você é uma pessoa diferente do que você era há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. E muitas vezes você não percebe essa mudança, porque é uma mudança suave, não foi uma mudança que foi feita pela força, pela vontade. É uma mudança feita simplesmente com as novas imagens que você vai criando e de pouquinho em pouquinho aquilo vira um hábito e você tem uma vida muito mais proveitosa. Claro, aqui nós temos pessoas de diversas idades, né? Mas o Jung já falava, né, que a segunda metade da vida é para voltar para dentro. E esse voltar para dentro, ele vem através desses exercícios. Em vez de voltar para dentro, não tem o que fazer agora, em vez de pensar no futebol, ou na novela, ou nisso, ou naquilo outro, você ou não pensa em nada, faz um exercício de relaxamento, ou você reflete sobre um tema profundo. Então você está realmente voltando para dentro, tá? E essa é a vida espiritual, tá? Ela transparece nas nossas ações. Transparece, você é diferente. É uma solução. E é um grande problema também, viu? É um grande problema, que você passa a ser o patinho feio. Né? Muitas vezes, numa família ou num grupo, quando você começa realmente a valorizar tudo isso aqui, você vai deixando alguns hábitos. E quando você deixa esses alguns hábitos e as outras pessoas continuam naqueles hábitos, você passa a ser um patinho feio também. Então, como eu falei, é uma solução, mas é um problema também. Então, a gente tem que aprender a administrar essas coisas todinho, tá? É um exemplo de quando eu virei vegetariano. Tá? Foi complicado. Além da minha própria complicação quando me tornei vegetariano, era o problema da família, que não aceitava, que queria essas coisas, queria tudo mais. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo e vai tudo certo. Né? Hoje, a minha esposa que está aqui, né, também praticamente virou vegetariana também, sem a gente nunca obrigar nem forçar ninguém a se fazer essas coisas. Tá? Mas é desse jeito, tá?
preparem-se. Quem quer se espiritualizar tem dois grandes inimigos. Dois grandes inimigos. O maior inimigo é você mesmo. São os hábitos. Não quer mudar, não aceita mudar. E o segundo grande inimigo é o teu conjunto com quem você vive. Também não aceitam a tua mudança. Tá? Mas é isso aí. Má notícia. Mais cedo ou mais tarde, a gente tem que enfrentar isso. Tem que enfrentar. Porque quando a gente percebe essas realidades, aprendeu essas realidades, pelo menos intelectualmente você aprendeu e não faz nada para mudar, eu afirmo para vocês, a vida vem, bate e bate doído. Bate doído. Aprender tudo isso e não agir de acordo com o que você aprendeu, isso é uma sacanagem que nós fazemos com a nossa alma. Não pode. Não pode. O karma vem e bate doído, tá? Então, vai ser perceptível essa vida vibrante aqui quando as imagens transmitidas aos cérebros forem sempre imagens frescas, tá? E não só aqueles hábitos repetitivos, tá? É um problema urgente da vida espiritual, tá? E a gente vai ainda tratar um pouco sobre essas construções de imagens mais para frente, tá? Tem exercícios para isso, você criar uma imagem mental, tá? Para meditação, a imagem é fundamental. Por exemplo, você quer meditar no Buda, pega uma imagem do Buda, imagem física mesmo, perto de você, e você medita no Buda. A imagem está ali, o ídolo está ali. Começa desse jeito. Depois de algum tempo, você vai estar tão acostumado a ver aquela imagem do Buda, que você vai fechar os olhos e aquela imagem vai estar na tua frente com os olhos fechados. Que você criou uma imagem mental daquele ídolo que era aquela imagem que você usava antes. É assim que a gente aprende a criar imagens mentais. Começa com coisinhas simples. Pega uma bola de tênis, um objeto bem simples. Observe bem aquela bola de tênis. Depois você fecha os olhos e tenta enxergar aquela bola de tênis sem a bola estar perto de você. É um objeto bem simples. Depois a gente vai falar isso mais à frente, que ainda faz parte das aulas. Mas esse é o processo. Você começa o exercício em criar uma imagem mental de uma coisa bem simplesinha, bem simplesinha. Depois você vai complicando as imagens, tá? Então é isso que nós vamos falar agora, tá? Sobre a construção de imagens na meditação. Como a gente pode ter uma técnica para aprender. Ficou claro, gente? Como a gente pode trabalhar a nossa mudança? Dá para mudar só com a vontade? Dá. Eu não vou fumar mais. Com uma força de vontade tremenda, eu não paro, não fumo. Você vai gastar uma energia fenomenal. Mas você pode vencer. Pode. Mas a técnica não é essa. A técnica é estabelecer a meta e criar imagens mentais opostas àquilo que você tinha como hábito. Tá claro? Podem perguntar, gente, só eu que estou falando aqui, tá? Mas esse é o exercício recomendado. Tá? Vamos trabalhar nesse lado, que é mais fácil a mudança de hábito do que fazer a mudança, como se diz, na marra. É mais fácil. Então vamos seguir em frente.
principais faculdades da mente. O que a mente faz? Raciocina, tem memória e tem imaginação. São faculdades da mente. Tá? No raciocínio, é lei da lógica. Quem tem uma mente muito lógica, a estrutura do raciocínio é bem organizada. Tá? Quem gosta muito de matemática, por exemplo, tem uma mente lógica. A matemática exige isso. Quem gosta de jogar xadrez também exige uma lógica para você seguir aquilo lá. Mas é uma das faculdades. Tem raciocínio, tem memória e tem imaginação. Tá? A lógica, a gente prova qualquer coisa que você queira, através da lógica. Você prova até que 1 igual a 2. Através de um exercício de matemática profundo lá, você chega e tem umas formas bestas lá, que no fim você 1 igual a 2. É claro que você fez divisão por zero, fez algumas coisas que acabam desvirtuando esse cálculo aqui, mas você prova. A lógica, quem tem uma lógica muito forte, ela é convincente. Convincente. Tá? Então, ela prova qualquer coisa. O conteúdo agora do raciocínio é feito por memória e imaginação. Raciocínio. Memória e imaginação. É isso que a gente faz quando estamos raciocinando. Lembrando sempre que a memória é passado. Imaginação é futuro. Então, o raciocínio trabalha com passado, memória, e com a imaginação, que é futuro. Tá? Esse futuro, que a gente prova através da nossa imaginação, o futuro que a gente projeta é uma projeção do passado. Podem observar, se imaginar alguma coisa que vai acontecer no futuro, você imagina embasado nos teus condicionamentos. Eu estou imaginando que depois da eleição nós vamos ter um presidente XYZ que vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você imaginou isso embasado naqueles condicionamentos que você teve, que você recebeu através da Rede Globo, através disso, através daquilo, todos os condicionamentos que você teve antes. Então, tudo que você projeta no futuro é uma projeção do teu passado. Principalmente é o passado não realizado que precisa de um futuro para ser realizado. Esse nosso passado, eu queria ter sido engenheiro, não fui engenheiro, então você vai ficar projetando aquilo, porque você não realizou alguma coisa no passado e aquilo no inconsciente fica trabalhando para que você realize isso no futuro. Perceberam o que é imaginação e o que é memória? Memória é passado, imaginação é futuro, e a imaginação é embasada nos nossos condicionamentos, portanto, o nosso futuro é uma repetição do nosso passado. Com uma roupagem nova, com algumas coisinhas novas, mas a repetição. Isso rege as nossas vidas. Isso rege as nossas reencarnações. Tudo aquilo que você quis realizar no passado e não realizou, não fez um ato completo, ele vai ter força no teu inconsciente e vai projetar num futuro, que seja nessa vida ou numa nova reencarnação, e você vai estar de volta aqui para realizar aquilo que você deixou de realizar. Isso é importante demais perceber isso. Não deixem, procurem não deixar nada sem realização. Porque tudo aquilo que você quis realizar e não conseguiu realizar, ele vai repetir na tua vida. Seja aqui nessa vida, seja numa outra reencarnação. Isso se chama lei do karma. É outro nome. Ah, mas eu tenho um karma. Sim, foi você que criou. Não culpe Deus, não.
nem o presidente da República, não crie ninguém, não culpe ninguém. Foi você que criou o teu karma, você é o criador dele. Você não está pagando o karma de ninguém, é o teu próprio. É isso aqui, ó. A gente está sempre projetando o passado não realizado. Por isso que os mestres sempre falam, realize o que você tem que realizar. Não deixe resquícios, porque deixou resquício, você tem que voltar a essa vida, num mesmo corpo ou num outro corpo, para realizar aquilo que não foi realizado. Então, na imaginação, a memória prepondera, a imaginação é uma força construtora muito potente, mais potente que a mente humana possui. É a imaginação. Quem mostra isso aqui de uma forma muito legal é o Albert Einstein. Ele tinha uma imaginação fortíssima, fortíssima. Ele se via a velocidade da luz acompanhando uma partícula, através da imaginação ele via ele seguindo aquela partícula na velocidade da luz, até compreender todas as leis da velocidade da luz. Imaginação. Imaginação. Música. Quando vai criar, por exemplo, música clássica, vai criar todos eles, todos os grandes compositores, através da imaginação. Por que através da imaginação? Porque a imaginação nós trabalhamos com matéria mental. A matéria mental é infinita. Tudo que existe no mundo já está criado no mundo da mente. Talvez não está criado no mundo físico, mas no mundo da mente já está criado. Nada, nada, absolutamente nada a ser criado. Desde Adão e Eva até hoje, tudo que se pensou está lá no mundo da mente. Então, através da imaginação é que você entra em contato com essa matéria mental e acaba trazendo isso para a realidade. Então, a imaginação ela é devaneio, ela é fé, é fantasia. Qualquer que seja a forma de imaginação é o passado que lhe dá conteúdo. Nós não conseguimos imaginar alguma coisa que não está dentro da gente. Não, está dentro da gente. A gente só consegue imaginar aquilo que é conhecido. Se você tentar imaginar alguma coisa desconhecida, você sequer consegue trabalhar a imaginação disso. Ela está dentro de você. Pode ser que ela está até, como se diz, está ocultada. Ela está no inconsciente, mas é isso aí, ela está lá, como devaneio, como fé, como fantasia, e é tudo passado, tudo passado. Imaginação, como nós falamos, a imaginação é o futuro, mas é o futuro repetido daquele passado não realizado. Tá? Então, numa imaginação pura agora, pura, tá? É possível livrar a imaginação da memória. Aí é a imaginação pura. Pouquíssimas pessoas têm essa imaginação pura para se livrar de todo o teu inconsciente e ter uma imaginação pura onde ela é isenta de tudo aquilo que está armazenado como memória. Essa é a imaginação pura, tá? Livrar a imaginação do conteúdo da memória. Tem, mas são poucas pessoas que realmente têm essa imaginação tão pura assim. Tá? Então, a imaginação tem que possuir claridade e intensidade. E a imaginação é um meio da construção de imagens que a imaginação vem à existência. Então, imaginar alguma coisa, você está manipulando matéria mental. Quando você manipula a matéria mental através da construção de imagem, aquela imagem vem no cérebro. De novo, repetindo o que nós já falamos antes. Então, mesmo a imaginação tendo raízes no passado, ela pode exercer uma força construtiva poderosa, mesmo tendo raízes no passado, mesmo sendo uma coisa de memória. Se você soubesse selecionar dentro do passado coisas que realmente são profícuas para você, e essa técnica também é poderosa.
O pensar nosso é inconstante, é fraco, imagens criadas são falhas. Tá? Tem certas imagens que tem de épocas em épocas, elas ficam muito fortes, muito fortes. Um exemplo é aquela sensação de paz, de alegria que a gente tem de 15 de dezembro até 1 de janeiro, época do Natal. É tanta gente fortalecendo imagens mentais do aquele velhinho barbudo lá, Papai Noel. Tem tanta gente pensando nessas coisas que aquilo cria força. Aquilo cria força. E o nosso pensar é inconstante e fraco, as imagens são fracas, mas às vezes ele fala que a gente fica até hipnotizado perto de pessoas que têm um pensar muito forte. Tá? Quer um bom exemplo disso? Hitler. Hitler tinha um pensar tão forte, mas tão forte, que ele arrebanhou todos os alemães lá para seguir o que ele mandava. Forma, pensamento. É um cara que tem um pensar extremamente forte. É um lado negativo. Um outro exemplo, um Buda. Ele tem isso tão forte, que ele é convincente naquilo que ele fala com uma força tão grande, que as pessoas o seguiam. Tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente fica hipnotizado perto dessas pessoas, que ele tem um forte pensar, cria imagens muito claras e muito intensas sobre aquilo que eles estão falando. A comunicação com outras pessoas também é por imagens, tá? Tem palavras, gestos, imagens, tem forte e fraca. Telepatia, imagem mental muito forte, tá? Então, é uma técnica também. Telepatia, dentro dos estudos paranormais, tem pessoas que praticam telepatia com uma força muito grande. Então, são pessoas que conseguem criar uma imagem mental tão forte, mas tão forte, que uma outra pessoa treinada também nessa mesma técnica consegue captar a imagem mental gerada pelo outro telépata. Né? É assim que funciona. Então, em qualquer ato de meditação, a imagem, o começo é uma imagem. Então, o nosso curso é meditação. Então, a gente quer começar a fazer meditação. Nós falamos de muita coisa já, mas meditação mesmo, é os 2 últimos estágios dos 8 passos da Raja Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, os últimos 2, Dhyana e Samadhi. Tá? Então, o ponto de partida é uma imagem. Então, Dhyana, que nós vamos falar nessas últimas aulas aqui, deve ter mais 3 aulas, a gente deve acabar esse curso. Tá? Dhyana é uma imagem mental. Você vai trazer de dentro de você aquele lixo que estava lá e você vai deixar aquilo tão forte, que aquele lixo que estava dentro de você vai criar vida. E você vai trabalhar aquele lixo e vai deixar ele embora. Então, por isso é importante essa percepção neste trabalho. Então, na meditação, que é observar o pensamento, a gente está observando formas criadas, pensamento, né? Formas de pensamento criadas pelo observador. Então, a gente vai ver isso aí. Todo o nosso passado está dentro de nós. Essas imagens são muito fraquinhas, tanto que o nosso subconsciente, de vez em quando, através de um processo de doença, qualquer coisa, ele vem à tona fortemente, né, através de síndromes, medo, essas coisas. Mas normalmente não vem, porque está muito fraquinho. Então a gente vai trabalhar nisso aqui todinho, que são formas pensamentos criadas por nós. Volto a dizer, nem todas as formas de pensamento foram criadas por nós, que nos afetam. Às vezes o mundo nos afeta também. Mas aquelas formas de pensamento
que foram geradas por nós, o único cara que pode destruir ela é o Criador. Só Ele. Mas nem Deus. Só Ele. Esse é o 7º passo da meditação. Quando você vai destruir todas as imagens mentais que você criou. Sujou o mundo mental, tem que limpar. Tem que limpar. Tá? Então, quando você observa alguma coisa clara e vívida, o cérebro entra em atividade. E o cérebro percebe a imagem, já falamos nisso aqui, como se fosse uma coisa física. Na meditação, quando é bem profunda, a imagem pode e deve ser abandonada. Então, quando a gente vai fazer a meditação. Mas nos estágios iniciais da meditação, o processo tem que ser com imagem. Então, se você vai sentar para fazer uma meditação, aquilo que eu falei, vai meditar no Buda, pega uma imagem do Buda, que seja física. Aí você vai fazer uma meditação dirigida, através daquela imagem, você vai fazer uma meditação no Buda. Então, começa com imagens. Agora, por imagens, não necessariamente tem que ser físico, imagens mentais. Mas algumas pessoas começam com ídolos. Tá? Então, antes de ter ídolos, antes de abandonar os ídolos, tem que ter primeiramente a criação de imagem mental. Então, você vai, que essa imagem mental que nós estamos falando aqui, essa meditação, é aquele estágio que a gente chama de dharana. É quando você vai botar a tua mente num único pensamento. Num único. Então, se você vai fazer uma meditação dirigida ao Buda, isso é chamado dharana. Ainda não é dhyana, que é dharana, que é o estágio anterior. Concentração. Concentração numa imagem única. Única. Não tem mais nada. Nada mais me interfere. Eu só vejo aquela imagem. Esse é o dharana que nós estamos falando aqui agora. Tá? Então, começa, pode ser com ídolos e depois com imagens mentais. Tá? E ver esse objeto, essa imagem mental, eu tenho que ser clarividente para ver essa imagem mental? Não, não tem que ser clarividente, não. Tá? Quando a imagem escapa, você tenta pegar aquela imagem que você estava física, até tentando com os olhos fechados criar ela, e a imagem não forma, então significa que você ainda não é capaz de reter uma imagem. Tá? Só pode reter uma coisa que tem forma. Tá? E a forma de uma ideia é a imagem. Então a gente começa nesse trabalho com imagens físicas, não tem problema. Não tem problema. Se você conseguir, vou meditar nesse ponteiro aqui, ó. Se você consegue botar a tua mente totalmente nesse ponteiro, mesmo que seja físico, aqui, você vê ele, nada, você só vê ele, não vê mais nada, você está praticando dharana. É bom. Depois você vai fechar os olhos e vai tentar imaginar esse negócio aqui, até ter uma imagem mental dele na tua frente. Assim funciona essa técnica. Então, quando a gente não consegue, tem tensão, cansaço, a concentração não pode ter tensão. Então, se não der uma forma vívida, definida, os esforços não vão ser úteis, não. Então, tem que praticar. Tem que praticar. O que mais que ele vem e fala? Então, a concentração é um ato de atenção. Iniciar a meditação antes de criar uma imagem é estar perdido em um monte de pensamentos. Então, você tem que criar essa imagem muito fortemente. Começa pela imagem física e depois pela outra. Patanjali chama isso que eu falei de dharana, é percepção extensiva, e meditação é dhyana. Então, nós ainda não chegamos na meditação, nós estamos na percepção extensiva, que é dharana. Então, o nosso trabalho a gente não vai chegar em dhyana se não passarmos pelo dharana. Então, temos que passar por esse ponto intermediário aqui. Totalidade de atenção já é dhyana. É mais observar uma imagem do que uma ideia abstrata. Você pode pensar, por exemplo, eu vou meditar no amor. Amor não tem forma.
Então você meditar no amor, que é uma coisa abstrata, é mais difícil do que você meditar no Buda, ou no Cristo, ou noutra coisa, que tem uma forma mais concreta. Então comecemos com coisas mais concretas, para depois chegar nas coisas abstratas. Tá? Então o caminho de construir imagem leva à transformação da própria imagem em símbolos, tá? Onde se vê a experiência profunda da meditação. Então depois que a gente entrar realmente no Dharana e começar realmente a prática da meditação em si, muitas pessoas vão enxergar símbolos. Símbolos universais. Tá? Aqui tem alguns símbolos universais. Tanto faz. Você pegar o Jung tem um livro só sobre formas de pensamento. Ele fala milhares de coisas que podem acontecer nesse processo lá. Então está lá. A gente vai vendo isso aí. Então, na construção de símbolos, aí você começa a não mais meditar em imagens. Você vai fazer o processo de meditação num determinado símbolo. Não é ainda uma coisa abstrata, ainda é uma coisa intermediária entre uma coisa concreta e uma coisa totalmente abstrata, que é a imagem em símbolos, em imagens, né? Através dos símbolos. A técnica de construir imagem é fundamental para depois você chegar na meditação. Eu falei desde o começo desse curso, gente. Raja Yoga são 8 passos diferentes. Não tente o 7º e o 8º se você ainda não aprendeu os passos anteriores. Vai ser frustrante. Vai ser frustrante. Recomendo a prática da concentração. Tem bons livros sobre isso, se vocês quiserem ler. Tá? O Muniz Sadhu mesmo tem um livro chamado Concentração, que é essa dharana. A gente tem que ser capaz de botar toda a nossa atenção num único objeto. E ficar durante algum tempo concentrado naquilo sem que outras coisas nos importunem. Então esse é o exercício que a maioria de nós, não estou dizendo ninguém especificamente, mas a maioria de nós precisa praticar isso aí. A gente é incapaz de seguir as práticas de meditação porque a gente ainda não voltou para essa criação de imagens. Então, vamos criar as nossas imagens. Essas práticas nunca devem ser interrompidas, a mente tem que ficar quieta e, no fim da experiência, você pode questionar a experiência. Mas durante a experiência da criação de uma imagem mental, você não pode questionar aquilo que está acontecendo, de jeito nenhum, que é interromper o processo. Mas no final do processo, aí sim você pode tentar, para você mesmo, né, questionar como foi, como está o andamento disso, aí faz sentido, tá? Mas só no fim da experiência que a gente pode fazer isso. Esse processo aqui é mesmo daquele, quando a gente falou, daquele que goza, o gozo sem aquele que goza. A gente falou muito isso aqui também em umas aulas anteriores, né? Então é aquele negócio, você está tão concentrado naquele determinado pensamento que o pensador praticamente foi alijado. Quem está tão concentrado naquilo já é a nossa consciência. Ela entrou no jogo, saiu da esfera do pensamento, tá? Aquele que goza. Quem goza é a mente. Então, mantendo a mente afastada, a experiência desta concentração pode dar resultado. Por que não dá resultado com a mente? Porque a mente é que nem um macaquinho, pula de galho em galho, está sempre desse jeito. A consciência não. A consciência é estável. Ela fica no momento presente. O momento presente é aquele exercício, é aquilo que você está fazendo. Então, a consciência está trabalhando. Se a mente vem outros pensamentos. Então, tem que manter a mente afastada
deste processo de concentração. Na realidade, quem está fazendo isso é o cérebro e a mente, mas eles entenderam que realmente agora é hora de eu ficar quieto. E a vontade, que é o rei, estabeleceu esse critério. É hora de ficar quieto. E você faz o exercício e obedece à vontade na execução do trabalho. Tá? Então, começa com objetos simples, criar imagens, depois com o olho fechado, produz a imagem, depois passa para o objeto maior. Tá? Então, a imagem que cria é clara e vívida, né? E a pessoa consegue vê-la com os olhos fechados. Então, se você vou meditar numa árvore. Puxa vida, criar a imagem mental de uma árvore é complicado. Uma árvore tem movimento, ela não está parada, ela tem uma coisa enorme. Então, começa com uma bolinha. Começa com uma bolinha, simples, coisa bem simples. Tá? À medida que tem progresso, passa objetos compostos. Tá? Você pode criar a imagem, como ele está dando um exemplo aqui, quem já adiantou um pouco nisso aqui, está falando na imagem dessa sala, você pode criar uma imagem mental do teu quarto. Você vai imaginar todo o teu quarto, a cama, o criado. Imaginar, você vai criar uma imagem mental do teu quarto. Mas é uma coisa ainda sem movimento. Mas a gente começa com coisinhas pequenas e depois vai aumentando. Tá? Depois você passa de objetos inertes para coisa viva. Aí você vai meditar numa árvore, num gato, num passarinho, em alguma coisa. Então, passo a passo, cada um deles. Tá? Então, esse é o trabalho. Gente, não é fácil. Não sei se vocês já fizeram esses exercícios. Não é fácil. No começo, vai ter muita coisa que atrapalha. Tá? E não verbalize mentalmente essas imagens que estão sendo criadas. Tá? Falamos em construção de imagens para visualização, mas não necessariamente precisa ser só visualização. Tá? Aplica um órgão do sentido, é válido para outro também. Você pode praticar a criação da concentração numa música. Você ouve a música, depois você desliga o aparelho e tenta ouvir aquela mesma música sem o aparelho. É um processo similar para a audição. Válido, tem o mesmo efeito. Então, dharana é botar um determinado órgão do sentido numa única atividade. Então, você vai criar uma imagem. Tem visita ali. Até falar em meditar num gato, apareceu um gato aí. Hã? Eu fiquei pensando como entrou, né? O portão está fechado, não vi que era o gato. Tinha um gato aí. Acho que a gente acabou de falar num gato aqui, apareceu o danado aí. Legal. Tá. Então é isso aqui, gente. Tá? Então não precisa ser só visualização. A prática normal é visualização. Tá? Mas pode ser pela audição, pode ser pelo olfato. Você pode sentir o cheiro de alguma coisa e depois tentar captar aquele determinado cheiro sem aquela coisa que gerou aquele determinado olfato. Vale para qualquer um. Podemos escolher qual é o que nós vamos fazer. Tá? Você pode depois visualizar uma laranja com imagem composta já. Cor, forma, textura, fragrância e sabor. Então você vê que você vai complicando os exercícios. De pouquinho em pouquinho você vai complicando os exercícios. Tá? Tudo isso aqui, dharana. Não é dhyana, dharana. Mas se a gente não conseguir se situar bem dentro do dharana, o dhyana também não vai funcionar. Então, construir imagem com o rosto humano é mais difícil. Então, se você quiser fazer, começa com uma fotografia. Pega a foto, depois tenta criar uma imagem mental daquela foto. Depois, com o tempo, você tenta criar uma imagem mental de um ser humano vivo. Tá? Para criar também. Tá? Então, a técnica de construção de imagem pode ser utilizada para ajudar uma pessoa com pensamentos. Cria a imagem dela, a pessoa ser ajudada,
pode conversar com essa imagem e fazer esse trabalho. Isso é cura à distância. Reiki à distância. Vocês já ouviram falar nisso, né? Passe à distância. Os espíritas fazem tanto isso. É isso aqui. Um passe à distância, para funcionar, você tem que criar a imagem mental da pessoa que vai receber o passe. Você chega a ponto de querer conversar com essa pessoa e ver a imagem daquela pessoa e você aplica o passe, o reiki naquela pessoa. Tudo são as mesmas técnicas que a gente vai aprendendo a fazer. Tá? Telepatia mental, também, já falamos sobre isso, criação de imagens mentais. Tá? Na meditação, as imagens têm que ser abandonadas. Sim, na meditação. Na dharana, não. Dharana, você vai criar imagem e pensamento. O próximo estágio, que vai ser o dhyana, você vai ter que, inclusive, abandonar as imagens. Tá? Mas primeiro existe antes de dissolver. Primeiro, dharana. Aprenda, cria. Depois você vai destruir. Mas tudo bem. Se você aprendeu a construir, significa que você teve sucesso. Quem aprende a construir, destruir é mais fácil. É mais fácil destruir depois. Tá? Então, além de criar a imagem, preocupar também com a retenção da imagem, pelo tempo que você quiser, que é dharana também. Então, reter aquela imagem. Então, você criou uma imagem mental. Nesses exercícios, normalmente elas se dissolvem, mas você vai aprender a reter a imagem criada. Você vai vitalizar a imagem mental e ela vai ficar durante um certo tempo como se existisse. Você vai ficar vendo aquela determinada imagem também. Tá? A gente é capaz até de criar imagens, é muito fácil. Rapidamente, você pensar num bolo, você cria a imagem de um bolo. Mas ela desvanece, ela some. Você não consegue reter. Então, reter a imagem faz parte do processo também. Então, criar a imagem e deixar aquela imagem retida durante um certo tempo. Tá? Então, criar a imagem límpida não tem sentido se a pessoa não reter. Tá? Tem que reter. Porque ao longo da cena da comunhão, isso vai ser importante. O que é essa cena da comunhão? Nós falamos que tem dharana, depois dhyana, depois tem samadhi. Samadhi é aquele ponto final onde você entra em comunhão com Deus. Você realmente chegou a Deus. Se você, no processo de samadhi, você não consegue reter a imagem daquilo que você teve durante o samadhi, quando você voltar para o teu estado normal de vigília, você não reteve a imagem, você não traz nada. Não traz nada. Então, para entrar, tem muitos místicos que entraram no estado de samadhi, mas quando eles saíam do estado de samadhi, eles não tinham condição nenhuma de falar o que era aquilo, porque eles não tinham aprendido essa técnica de reter a imagem. Então, você vê, em samadhi, a mente está totalmente isolada. Ela não participa ativamente, mas ela fica passivamente e, ao mesmo tempo, quando volta depois do processo de samadhi, você vai lembrar daquilo que aconteceu no último estágio da Raja Yoga. Né? Então, assim foi, gente, que nós falamos também sobre o processo de criação de imagens. Tá. Vamos lá. Osmir, uma pergunta. Eu tenho aprendido que durante o meu processo de meditação que eu tenho feito, eu costumo primeiro me concentrar internamente, sentindo os batimentos do coração. Depois eu procuro imaginar que há uma iluminação, uma energia que vai se espalhando pelo meu corpo. E depois isso vai se expandindo para o ambiente. E com isso eu acho que eu consigo entrar nessa fase mais concentrativa e imaginativa. É por aí que a gente vai entrando nessa situação? Ou você colocou aí, imaginar, concentrar em cima de objetos que aparentemente não parece
tão, assim, próprios individualmente, né? Eu vou repetir o que eu já falei. Este curso, os exercícios que estão aqui são genéricos. Você vai estabelecer, de acordo que você entra no processo de meditação, de dharana, de dhyana, você vai estabelecer aquilo que realmente você precisa. Isso aqui, os métodos da Raja Yoga, são métodos para quem está começando neste processo agora. Esse sentido que você falou, que você está falando aí, de sentir a energia dentro de você, esse é o exercício que quem recomenda é o Eckhart Tolle. Quando ele fala para você sentir o teu corpo de energia, que você não é o corpo físico, que envolvido pelo corpo energético está o corpo físico, mas você é o corpo energético. Então, quando você percebe o teu corpo energético, então você está... É uma outra técnica, mas é uma técnica tão boa quanto essas que nós estamos falando aqui. Essa técnica que você falou, nós falamos fortemente nela quando nós demos o curso do Poder do Agora, que é a percepção do teu corpo de energia. É ver sentir o coração batendo, sentir mesmo, não botar um estetoscópio, mas você sente o teu organismo trabalhando, tá? Então esse é o nosso lado inconsciente. Nós fazemos o coração bater e nem percebemos o que nós estamos fazendo. Então, quando nós percebemos o nosso corpo energético, é uma outra técnica, diferente dessas que nós estamos falando hoje. Mas são tão boas quanto. Tá? É bom a gente aprender a possibilidade de diversas técnicas diferentes, porque cada um vai sentir essa energia ou essas práticas de uma forma diferente. Eu volto a dizer, o mestre interior que está dentro de nós, ele é que é o condutor daquilo que a gente deve seguir. O que você está falando aí é ótimo. Não é esse exercício que nós estamos falando, mas faz tão bem quanto. Tão bem quanto. Lá em frente, não mude. Ok? Alguém quer colocar algum exercício diferente? Podem colocar, gente, tá? Eu volto a dizer, eu já fiz uma prática de um monte desses exercícios e com o tempo a gente vai mudando. Te afirmo, a gente vai mudando. Tá? Não vai seguir. Segue inicialmente. Alguns exercícios a gente não vai parar nunca, que são os exercícios, por exemplo, de respiração, de retenção da respiração para relaxamento. Isso aqui vale em qualquer técnica que você use. O relaxamento faz parte. Se você não relaxar, você não tem contato com o teu corpo de energia. É necessário um relaxamento. Então, tem algumas técnicas que são comuns a todas as escolas, mas cada escola vai mostrar sob formas diferentes. Tá? Então, não se deu bem realmente com essa técnica de dharana, de concentração, quer voltar para a técnica de sentir a si próprio, sentir o teu organismo, sentir a energia. Eu até falei outro dia que se você aproximar as duas mãos, você vai ver uma energia entre as duas mãos aqui. Se você sentir essa energia aumentando, diminuindo, enquanto você está fazendo esse exercício, sabe o que é mais importante? Não é o exercício. O mais importante quando você está fazendo isso é que os pensamentos diminuíram. O mais importante na concentração, que você está tentando criar uma imagem mental, não é tanto a criação. É que enquanto você está fazendo isso, os pensamentos diminuíram. Cada instrutor arrumou técnicas diferentes, como cenourinha, para cada pessoa, quando o objetivo maior por trás de todos os instrutores é diminuir o fluxo de pensamento. Então, se sentir o corpo interior
diminui o fluxo de pensamento e você fica ligado naquela energia, isso tem o mesmo efeito de que o dharana vai fazer. Mesmo efeito. Porque é quando nós diminuímos o fluxo de pensamento, é que a consciência tem a oportunidade de chegar até o nosso cérebro e fazer o trabalho que tem que ser feito de purificação. Então, se você pegar a escola do Patanjali, do Eckhart Tolle, a escola do Ramana, que manda você fazer a técnica da auto-inquirição, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Ou pegar a escola do Maharaj, quando ele fala, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não, tudo que restar é o que eu sou. Todas essas são técnicas diferentes com um objetivo único, diminuir os pensamentos. Se essa tua técnica diminui a tua ansiedade, diminui os pensamentos e você fica em paz, tranquilo, não mude nada. Continue o teu trabalho. Ok? Quem vai dar o veredicto disso são vocês mesmos. Mas coloca de vez qual o objetivo final deste processo. Parar de pensar. A consciência só entra no nosso cérebro através daquilo que nós chamamos de intuição. Isso é a consciência trabalhando. E a intuição só entra quando nós estamos com a mente tranquila, com o cérebro tranquilo, relaxado. Aí a consciência é capaz de iniciar o processo de purificação, para depois você entrar no estágio de dhyana, que nós vamos falar depois. Ok, gente? Então não levem os ensinamentos da Raja Yoga, como nós estamos falando aqui, como sendo a única escola que vai realmente nos levar à realização. Não. Todas as escolas levam, a partir do instante que você tem a percepção de que a única coisa que tem que ser feito efetivamente é parar de pensar. Tudo. É isso que a concentração quer fazer. Você está tão ligado na construção daquela imagem que os pensamentos não te incomodam mais. Se você liga no teu corpo energético, é a mesma coisa. O alpinista, já falei aqui também, quando ele está fazendo a escalada de uma montanha lá, ele não pode pensar em nada. Porque se ele pensar, ele corre o risco de cair e se esborrachar lá embaixo. Concentração total. Você vê que o alpinista não está construindo imagens mentais, mas ele está totalmente concentrado naquilo que ele está fazendo. Você, através do exemplo que você deu aí de ligação no teu corpo energético, você está tão ligado naquilo que faz o mesmo efeito. Mesmo efeito. Agora, ok? Dá tempo de continuar um pouquinho? Ainda dá. O ser humano é o único capaz de evolução consciente. Todas as outras criaturas dependem da natureza para iniciar o processo de evolução. O vegetal e o animal, quem conduz a evolução do vegetal e do animal é a natureza. Só a natureza. O ser humano também, a natureza conduz nesse processo. Mas o ser humano tem a capacidade de aumentar ou diminuir a velocidade do processo. O animal e o vegetal não têm essa capacidade. O animal e o vegetal, eles seguem de acordo com a velocidade da natureza. De acordo. Tá? A mente
que é a entidade que tomou decisões que afirma ou tenta afirmar sua liberdade contra o determinismo da natureza. A natureza é totalmente determinística. Totalmente. Nós, como seres humanos, enquanto nós estivermos ligados na nossa natureza inferior, nós também somos determinísticos, não temos o menor livre-arbítrio, é quase que zero. Mas à medida que nós ligamos a nossa natureza superior, essa é a diferença do animal com o humano, à medida que nós ligamos a nossa natureza superior, então nós passamos a ter a possibilidade de sair do determinismo da natureza. O processo evolutivo pela velocidade da natureza é aquilo que na teosofia a gente chama de kalpa. Um kalpa são 4 bilhões e 312 milhões de anos. Então, se a gente seguir a velocidade da natureza, o nosso princípio semente, que é a nossa mônada, o processo dela gerar corpos cada vez melhores, cada vez mais perfeitos, 4 bilhões e 312 milhões de anos é o tempo que nós precisamos neste processo. Tá? É simplesmente isso. Agora, a gente pode sair do determinismo da natureza. Aí que entra a mente. Então, a mente tem essa possibilidade. O vegetal não tem mente. O animal praticamente não tem muito pouquinho. Então, eles são muito mais determinísticos do que nós. Tá? Então, a mente é incapaz de se libertar do passado. Então, ela tem decisões longe de serem corretas, principalmente no aspecto psicológico. Tá? E o ser humano acha que conquistou a liberdade, mas o ser humano tem medo da liberdade. Por que o ser humano tem medo da liberdade? É só a gente observar a gente mesmo. Pode ver, se a gente sai do nosso cotidiano, do local que a gente vive, naquele local onde realmente nós conhecemos aquele local, a gente vai para um local desconhecido, tem medo. Tem medo. Pega qualquer um de nós aqui agora e coloque lá no meio da floresta amazônica. Nós vamos borrar de medo. Porque é desconhecido. Desconhecido. Tá? Então, principalmente as nossas decisões, tá? É nesse aspecto psicológico. Acha que conquistou liberdade, mas a gente tem medo da liberdade. Esse medo da liberdade que nós estamos falando agora aqui, não é tanto quanto esse exemplo de ir para o meio da floresta. É de voltar para dentro. Nós temos medo de voltar para dentro de nós. O processo da meditação é um processo de voltar para dentro. E a gente tem medo de voltar para dentro de nós mesmos. Tá? Ou seja, nós temos a ferramenta para conseguir a liberdade. Por outro lado, nós temos medo de enfrentar aquilo que vai acontecer em função dessa liberdade. Porque a gente quer liberdade e segurança junto. Tá? Por isso, a gente, o ser humano, aprisionou a liberdade dentro dos hábitos. Enquanto eu estou dentro dos meus hábitos, eu estou seguro. Saí dos meus hábitos, pronto, perdi totalmente a minha segurança. Então, nós temos a capacidade de ter a liberdade, mas nós vamos ter que ter a coragem para enfrentar essa liberdade. Então, a mente está presa no hábito, é uma mente mecânica. O ser humano está distante de saber o que é uma mente criativa. Ainda estamos. Nós somos muito presos aos nossos hábitos. Tá? Então, a meditação é a experiência de uma mente criativa, que você se livra das muletas da mente do hábito, e uma mente presa ao hábito, ela é repetitiva, cria estupidez e passividade. Então, tem que ser ousado.
A gente tem que ter a coragem de realmente encarar o nosso mundo interior. Tá? Nós temos um curso do Jung aqui, onde o próprio Jung mostrava, quando ele mergulhava no interior dele, ele encontrava coisas. Leio. Está lá o curso, está lá no mergulho no inconsciente. Se vocês verem esse curso, está lá no site, no YouTube, tanto no meu quanto da loja, vocês vão ver o processo que o Jung passava para entrar e enfrentar o inconsciente que estava dentro dele. Monstros afloravam nesse processo. Então, o mecanismo humano é hábito alérgico à mudança, tem perigo. A gente se aliena da vida corrente da vida e consideramos a existência estagnada com segurança psicológica. As pessoas gostam de dizer que está tudo sob controle. Alguém aqui acha que a vida de vocês está sob controle? Reflitam. Reflitam. A vida de ninguém aqui está sob controle. Não está. Mas está. Está sob controle de Deus. Quem confia em Deus, entregou tudo na mão dele, venha o que vier, eu traço. Assim é. Então não tem essa. Nós, como criaturas individuais, querer dizer que a vida está sob controle, esquece. Padrão de comportamento podem ser previstos, tá? Devido ao hábito. A imprevisibilidade é que dá charme na vida. A vida, quando sem imprevistos, ela vira um negócio monótono. Por mais que você queira aquela segurança, Deus é sábio. Ele vem e coloca a encrenca na tua frente. Você precisa realmente de ter essa imprevisibilidade do que vai acontecer, principalmente em relacionamentos. Tá? O comportamento de uma máquina pode ser previsto, de um ser humano, não deveria ser possível determinar o que vai acontecer com o ser humano. Mas a grande maioria dos seres humanos dá para prever tudo o que ele vai fazer. Blavatsky falou na Voz do Silêncio que a mente é um espelho que retém poeira, de vez em quando a gente tem que reter a poeira. Mas eu já não devia nem ter começado, já são 9h30. Vamos continuar nesse tema então a semana que vem, tá, gente? Mas vamos perceber isso aqui. Reflitam por um determinado instante quem acha que tem a vida sob controle. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho saúde, a minha vida está sob controle. Reflita. Reflita. Vocês vão ver que quantas variáveis que existem que mexem nesse nosso controle e nós não temos a menor interferência nessas coisas que vão acontecer. Não tem nada sob controle. Ok, gente? Então, por hoje, vamos parar por aqui. E semana que vem a gente continua, então, tá? Tá demorando demais o curso, gente? Senão eu acelero o negócio aqui para acabar logo. Vocês que mandam, tá? Tá? Às vezes a gente repete uma coisa, outra acaba repetindo, mas é para tentar sedimentar o conhecimento, tá? Então tá bom. Boa noite a todos, tá?